Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria, meus irmãos, estamos juntos, né? Na nossa caminhada destes 21 dias que nós vamos ter, este grande retiro espiritual, onde Deus vai realizar muitas e muitas graças. E o quanto é importante nós estarmos com o nosso diário espiritual, anotando todas as passagens bíblicas, meditando com a palavra a cada dia, né? Pedindo que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Tivemos no primeiro momento já uma pregação sobre o amor de Deus, né? Sobre este Deus que nos ama e tem este amor pessoal, né? Este amor que o Senhor, Ele nos ama, Ele, como a palavra nos dizia, Ele aprecia, né? Ele troca reinos por cada um de nós. Independente se nós tivermos que passar pelo o vale escuro, passar pelas águas, pelo fogo, pelas tribulações, ali sempre vai estar o amor de Deus, né? Se derramando sobre nós, se manifestando na sua graça. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema que é o pecado. O pecado é exatamente esta barreira que nos impede de nos sentirmos amados, de vivermos essa graça de Deus. E é interessante a gente começar o Catecismo da Igreja Católica. Vai dizer no número 375 que o homem ele foi criado, né, com a justiça original, ou seja, a santidade de Deus. Está lá no número 375 do Catecismo. Então Deus coloca no homem, né, o seu DNA, o DNA da santidade. O homem foi criado, o homem e a mulher foram criados com este DNA da santidade. Só que nós sabemos na história lá em Gênesis capítulo 3, né, vai nos falar sobre o pecado de Adão e Eva lá no Éden. E o jardim do Éden quer dizer o jardim das delícias. Então é muito interessante nós vemos que quando aparece a serpente, o demônio, né? O diabo, que a palavra vem do diabolos, que quer dizer aquele que se separa, né? Aquele que se coloca no meio, aquele que separa. Então o demônio ele vem para se colocar sempre no meio. E ali nós vemos que a serpente vem e se coloca no meio e faz a divisão e tenta Adão e Eva, aonde os nossos primeiros pais eles caem no pecado. Então o pecado de Adão e Eva, o homem ele passa, né, a ser propriedade do demônio. Pelo pecado, né, Deus ali depois expulsa o homem do paraíso, né, e aí nós vemos que a partir dali constrói um véu e nos separa de Deus. O pecado ele é esta barreira que nos separa de Deus. Então esta barreira, nós vemos ali, vai dando a sequência em Gênesis, o primeiro assassinato, né? Caim mata Abel, né, o seu irmão, e ali começa a matar. E nós sabemos que Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós vamos vendo que o diabo ele começa a matar. Ali começa em Caim e Abel, começa toda a matança, o sangue, né? O sangue inocente sendo derramado. A primeira história ali que vai mostrar onde o sangue foi derramado. Então nós vemos do pecado que vai sujando, né? O pecado vai nos inundando de coisas que não são do bem, não são do Senhor. O pecado ele entra em nós e ele vai gerando consequências deste pecado. E aqui nós vemos que a partir deste primeiro sangue, aí começa depois os holocaustos, as oferendas, os sacrifícios a Deus, aonde eram mortos animais, né? Os bodes, os cabritos eram feitos sacrifícios com o sangue, né? Então nós vemos lá na passagem do Êxodo também, onde o anjo exterminador iria passar, mas aquelas casas que estivessem marcadas janelas e as portas com o sangue do cordeiro, né, não seriam mortos. E aqui é muito interessante para nós, irmãos, nós entendemos esta questão do pecado. Por quê?
Porque Jesus ele veio nos resgatar, veio nos salvar, porque estávamos nas mãos do demônio. A partir do momento que o pecado vem e rouba o paraíso do homem e da mulher, rouba o paraíso de mim e de você, foi preciso Jesus vir e se encarnar no ventre da Virgem Maria para que o seu sangue precioso pudesse, né, ser esta oferenda perfeita para nos resgatar. Por quê? Porque os animais que eram feitos sacrifícios com o sangue, eles têm a natureza humana. Então, a natureza humana, pela natureza humana, não nos poderia nos dar a vida eterna. Mas Jesus, antes de se encarnar, estava com o Pai. Ele tinha a natureza divina, a natureza de cima. Os bodes e os cabritos têm a natureza humana, a natureza de baixo. A partir do momento que Jesus se encarna, ele é verdadeiramente Deus, natureza divina, e verdadeiramente homem, natureza humana. Então nós vamos vendo que este sacrifício perfeito, o cordeiro imolado sem mancha, que é o próprio Cristo, que se entrega para nos salvar. Então, o sangue de Jesus nos redime e nos tira das mãos do inimigo. Então, quando nós entendemos isso, desta natureza que Deus, né, que Jesus tem a natureza divina e natureza humana, então ele, na sua plena natureza, nos salva do pecado. O sangue de Jesus, este sangue, nos resgata e nos salva, porque tem a natureza divina e humana. E Jesus, ele inaugura no Calvário, meus irmãos, ele inaugura a santidade no Calvário, aonde Jesus rompe o inferno e ganha o céu, e ele abre o Éden de novo para mim e para você. Então, a natureza de Jesus, o sangue de Jesus, porque tem a natureza divina e humana, é que nós fomos salvos. Aonde rompe, né, com o pecado, Jesus vence a morte, abre as portas do céu para mim e para você de novo. Glória a Deus. Mas eu quero te convidar a pegar a sua Sagrada Escritura em Gálatas 5, 19. Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 19. Vai nos dizer o seguinte: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então é muito sério, meus irmãos. Se Jesus já nos redimiu com a sua morte na cruz, ele já nos salvou, ele já abre de novo para nós, abriu o céu e nos garante o jardim do Éden aberto de novo, mas aqui nós sabemos que a consequência deste pecado original de Adão e Eva, ele ainda existe em nós. E aqui há o grande risco de eu e você perdermos a vida eterna, de perdermos a eternidade por estarmos nesta lista de pecados que São Paulo vai nos dizer aqui em Gálatas. E isso é muito sério. São pecados mortais, são pecados que vão nos levar para o inferno. E o inferno é a condenação eterna. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e 27, vai dizer o quê? Que quando o homem morre, ele vai ter o seu juízo. E o seu juízo, ali você vai ser julgado a partir da morte. E nós temos dois destinos. Nós temos dois destinos eternos. Ou nós vamos para o céu, aquele que morreu na amizade com Cristo. Ou nós vamos para o inferno, aquele que morreu porque estava em pecado mortal. Ou seja, na inimizade com Cristo. Então,
Paulo está nos dizendo aqui que todos aqueles que estiverem nestes pecados, nesta lista destes pecados, não herdarão o reino dos céus. Então é muito importante hoje, meu irmão, você olhar para esta lista, você fazer esta meditação com esta palavra, para ver realmente porque se eu e você estamos inseridos nestes pecados, porque os que praticarem não vão herdar o reino de Deus. Então, a igreja nos ensina que existem dois tipos de pecados. Os pecados veniais, que são os pecados leves, e os pecados mortais, que podem nos tirar o céu. Os pecados veniais, os pecados menores, eles são até mesmo perdoados ali no ato penitencial da Santa Missa. Quando o sacerdote faz a oração, ali já são perdoados quando nós entregamos os pecados, quando nós confessamos, no ato de contrição, ali já recebemos o perdão. Agora, os pecados mortais é através da confissão que nós vamos receber, né, a absolvição do Senhor. Mas aqui é interessante porque nós estamos falando exatamente do quê? Dos pecados graves, né? Dos pecados que vão nos conduzir para o inferno. Então, o que eu quero trazer para você aqui é falar, é alertar, é despertar em você, meu irmão, minha irmã, pela sua vida eterna. O grande objetivo desta pregação é para que toque o seu coração, para que você veja destes pecados, pecados que vão nos conduzir à morte e à morte eterna. Morrer eternamente, ficar, né, sem nunca mais ver o Senhor, ser condenado para a eternidade por estar aqui vivendo uma vida desregrada com os pecados, é muito sério. O pecado mortal. E o interessante é que as pessoas elas estão caminhando para um grande abismo. O mundo e o que o mundo vem pregando, aquilo que o mundo vem se impondo a nós, vai nos levar, se você deixar o mundo levar, se você deixar o relativismo levar, nós estamos indo caminhando passos muito rápidos para o inferno e perder a eternidade, perder o céu. É muito sério. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós estamos cometendo esses pecados mortais. Estamos nesta lista. Estamos enrolados por estes pecados, né? O pecado lá em Eclesiástico vai dizer, ele é como uma serpente que tem dentes de leão. O pecado ele vai se enrolando em nós, ele vai nos cercando, vai nos enrolando até o momento dele nos dar o bote, e o salário do pecado é a morte. É terrível, meus irmãos, a separação eterna de Deus. Misericórdia, que nenhum de nós seja condenado. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, e o Espírito Santo ele está nos conduzindo, ele está falando conosco exatamente para a nossa salvação. Então, este pecado, esta lista destes pecados que estão em Gálatas são os pecados mortais. E já começa falando da fornicação. A fornicação, meus irmãos, é o sexo fora do casamento. É o sexo com o namorado, é o sexo com o noivo. São pessoas que estão morando juntas e não estão casadas. Estão no pecado da fornicação. Não estão casadas, não têm o sacramento. É muito importante isso. Estão praticando o sexo fora, sem estar no matrimônio. O sexo ele foi feito para estar no matrimônio. Então, todo sexo fora do matrimônio é fornicação. Depois vai trazendo a masturbação, que é o pecado de fazer sexo sozinho. E também é fornicação. Depois vem a impureza. Vai falar da impureza, a impureza da nossa mente, a impureza do nosso olhar. Tudo está impuro, né? A pornografia. Quantas pessoas estão inundadas na pornografia? Então este pecado ele vai nos levar para a fornicação. A impureza do olhar, o quanto o nosso olhar pode nos levar a pecar. O quanto nós podemos cair através do nosso olhar.
Por isso que o Evangelho vai dizer, para entrar no reino de Deus, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não, ele está dizendo para arrancar o olho? Não, mas arranca esta mentalidade, arranca este pecado, pede a graça de Deus para que você seja liberto disso. Então, toda esta impureza, a libertinagem também vai nos dizer a palavra ali. A libertinagem, o que é a libertinagem? A libertinagem, eu digo que eu faço da minha vida o que eu quero. Eu não obedeço às leis da igreja. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Você vai dizer, eu faço o que eu quero. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que usar esta liberdade para o bem, não. A libertinagem é quando você usa a liberdade para o mal. Não, para mim, eu não vou seguir isso. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso é muito radical. Ok, você deseja. Por quê? Porque, meu irmão, depois que houver a condenação eterna, não tem conversão para quem está condenado. Não tem arrepender-se depois. Não tem até mesmo as pessoas rezarem para que você seja salvo. A partir do momento da condenação eterna, não existe volta. Então a libertinagem, eu acho que eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu posso fazer. Eu vou fazer, o problema é meu, depois eu vejo. Quantas pessoas nós vemos fazendo isso? A libertinagem, ela vai nos levando para o inferno. Vai nos conduzindo. Eu começo a me tornar o Deus da minha vida. Eu é que sei. Eu é que faço. Isso vai gerando uma idolatria, que é um outro pecado. E vai seguindo na idolatria colocar alguma coisa na frente de Deus. Colocar alguém acima de Deus. Colocar uma pessoa, colocar alguma coisa, seja o que for. Tudo que for colocado no lugar do Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, é idolatria. Idolatria é quando você vai construindo aquele ídolo. Eu coloco a minha família acima de Deus. Idolatria da família. Eu coloco o meu trabalho acima de tudo. Idolatria. Eu coloco a minha saúde, idolatria. E isso tudo vai o quê? Vai nos levar para o inferno. Vai nos perder, nós vamos nos perdendo a nossa alma. Toda a idolatria vai nos perder a alma. Depois a feitiçaria, está lá em Deuteronômio 18, vai dizer Deus proíbe a evocação dos mortos. Deus proíbe todas essas coisas. Isso não agrada o coração de Deus. A feitiçaria vai colocando a nossa fé, não em Deus, mas vai colocando nos objetos para trazer uma cura. E aí muitas pessoas, na hora de um desespero, na hora que estão passando por uma dificuldade, uma enfermidade, vão procurar Deus em outros lugares. Vão procurar a cura. Então, tudo que for fora de Deus é idolatria. Tudo que for fora de Deus é idolatria. Espiritismo, macumba, bruxaria, cartomantes, benzedeiras, horóscopo, tudo isso é idolatria. Tudo isso Deus abomina. Tudo isso vai te levar para o inferno. Tudo isso vai te afastar de Deus. E aqui é muito importante nós olharmos, meus irmãos. Um dos pecados que mais Deus condena em toda a Sagrada Escritura é a idolatria. O Senhor, ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Mas o pecado, ele vai distorcendo. O pecado, ele é como se você tomasse uma injeção e você fosse adormecendo. O pecado, ele começa a nos adormecer. Nós vamos ficando adormecidos com o pecado e nós vamos ficando adormecidos. Nós vamos achando que não é pecado. Nós vamos continuando no erro, conscientemente no erro, sabendo que é pecado e continuar agindo no pecado. Então,
Depois a lista vem falar do ódio. Quem odeia o seu irmão, a Bíblia diz que é um assassino. Odiar alguém é matar essa pessoa dentro do seu coração. E aqui entra a falta de perdão. Não, meu irmão, não entra no céu quem não perdoa. Não entra no céu quem odeia alguém. Não vai entrar no céu. O Senhor, Ele te chama e fala contigo hoje para que tu despertes de todas as realidades do pecado que estão acontecendo na sua vida. Então, todo ódio é matar uma pessoa no coração. Quando nós odiamos, quando nós não perdoamos, quando nós estamos magoados, ressentidos, nós estamos matando aquela pessoa dentro do nosso coração. Então, irmãos, quando não tiramos esses pecados da nossa vida, nós estamos dizendo a Deus o quê? Eu não te amo. Eu prefiro o inferno. É duro falar isso? É duro, mas é preciso falar. Quando você continua optando pelo pecado, você está virando as costas para Deus. Você está fazendo uma opção pelo inferno conscientemente. Por não querer ouvir a Deus, por não querer seguir os mandamentos de Deus. E aqui nós vamos vendo, irmãos, o quanto o pecado vai nos arrastando, vai nos levando passo a passo para a nossa perdição eterna. Depois vai nos falar das rixas, quantas rixas nas famílias, rixa no trabalho, rixa na família, quantas pessoas que não se dão por problemas financeiros, por um terreno, por um carro, por um emprego, por alguém que roubou você e era da família e gerou uma baita de uma intriga, e gerou uma baita de uma fofoca e foi criando aquele ambiente hostil, aonde quantas e quantas pessoas até mesmo nem frequentam mais as festas de família por causa dessas rixas. Este pecado também vai te afastar de Deus. É preciso hoje olhar para dentro de si e fazer esta avaliação, este exame de consciência na nossa vida, porque tudo isso vai nos afastar do Senhor, vai nos afastar de Deus. E Deus não quer que você se perca, que nenhum de nós nos percamos. É preciso olhar hoje para nós, para a nossa vida. Olhar para se nós não estamos nessa lista, se nós não estamos envolvidos nessas rixas, competições no trabalho, pessoas tentando puxar o tapete uma das outras, vai gerando rixa, vai gerando intrigas, vai gerando fofoca, pessoa querendo ficar no lugar da outra, tentando derrubar a outra. Todos estes pecados vão nos afastando de Deus, porque as rixas elas estão ligadas ao ciúme. Pessoas matam os outros, assim como Caim matou Abel. As pessoas elas querem, a pessoa que tem ciúme, o invejoso, ele quer ser você. Ele quer estar no seu lugar. Ele quer estar fazendo as coisas que você faz. E muitas vezes esse ciúme está dentro da igreja, meus irmãos. Pessoas que têm ciúme do ministério do outro irmão, sendo que os dons quem dá é Deus e dá a quem Ele quer, como Ele quer. Entende? Vai gerando estes ciúmes que também vão gerando estes pecados que vão nos levar para o inferno. E aí entram o quê? Entram as discussões, as discórdias, as divisões. Quantas divisões na família, divisões no casamento, discórdia, bate-bocas, gritarias, intolerância, falta de diálogo. Tudo isso por quê? Porque aí entra o diabolos. O diabo entra no meio para separar você do seu marido, dos seus filhos, para fazer com que você viva num ambiente de discórdia, de briga, que a tua casa seja um ambiente não de paz, mas um ambiente de guerra. E aí nós percebemos que é a ação do inimigo, por quê? Porque nós estamos
envolvidos no pecado, nós estamos mergulhados no pecado. E quando nós estamos mergulhados no pecado, nós estamos dando o quê? Nós estamos dando a Satanás poder para que ele intervenha na nossa vida. Pecados que não são confessados, todos os pecados são perdoados. Os únicos que não são perdoados são os que não são confessados. Então, se você não confessa, você guarda os pecados, você retém, e tudo isso o inimigo fica usando contra você. E aí nós vamos vendo que vai vindo as invejas, né? A inveja é quando a pessoa fica triste quando alguém se dá bem na vida. Em vez de você se alegrar com aquela outra pessoa, aquela pessoa compra um carro novo. Em vez de você se alegrar, glória a Deus, o meu vizinho comprou um carro novo. Aí a pessoa sente no coração aqui, o primeiro sentimento que ela tem, que ela também queria ter aquele carro. Que ela queria, mas ela tem pedido a Deus e não tem recebido. Vai gerando o quê? Vai gerando a inveja no coração. Nós não vamos nos alegrando quando as pessoas vão crescendo. Nós vamos, em vez de nos alegrar, vamos ficando com ciúme. Se no teu coração existe, se você não consegue se alegrar com os outros, com o bem dos outros, comece a se analisar, meu irmão. Analise o seu coração. Depois vem as bebedeiras, né? As festas de família, começam as bebedeiras. Os adolescentes começam a beber muito jovens. Depois vão entrando nas drogas. Entende? O pecado ele vai nos circundando, ele vai minando. É como essa serpente silenciosa que vai enredando os seus pés e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Depois vai entrando as orgias aqui nessa lista que vai dizer, né? Aí entra a questão de homem com homem, mulher com mulher e tantas outras coisas. Estes pecados eles vão circundando a cada um de nós. Eles vão buscando enterrar a cada um de nós vivos nos pecados. Nós vamos sendo mergulhados no pecado. O pecado ele vai desfigurando a imagem e semelhança de Deus em nós. Aquele amor que éramos para viver, já não nos sentimos amados por Deus porque olhamos para nós e só enxergamos os pecados, enxergamos aquilo que o pecado tem deformado em nós. O pecado ele vem deformar, meus irmãos. E o grande segredo é fugir das ocasiões de pecado. É aspirar o céu, é buscar a graça de Deus, é fugir dos momentos de pecado, das ocasiões de pecado, fugir das situações. Santo Afonso de Ligório vai nos dizer que nós, revestidos da carne, não podemos guardar a castidade, a santidade. Se nós estivermos revestidos da carne, só Deus, em sua bondade, pode nos dar a força para viver a castidade. É o crucificar-se para si mesmo os desejos carnais. E isso vai precisar de muita oração, vai precisar de muito jejum, de muita fidelidade a Deus, de clamar ao Espírito Santo, de muita missa, de muita adoração. Pedir que a cada dia Deus vá nos dando a graça de matarmos esses pecados em nós. Que através do jejum você possa ir ordenando a sua vida espiritual, esses pecados. Porque Santo Afonso de Ligório vai dizer que quem foge vence. O segredo é fugir, não eu vou lá, não, eu vou enfrentar, eu vou lá porque... Não, esse negócio da bebida, eu tenho esse problema, mas eu vou lá, eu vou me controlar. Você não precisa fazer testes diante do pecado e da ocasião de pecado. Você precisa fugir. Nós somos fracos, somos limitados. E o pecado ele vem nos envolvendo. O pecado ele quer te derrubar para que você saia do estado da graça, quer te roubar o céu.
O objetivo do demônio é esse: roubar o céu de mim e de você. Roubar, matar e destruir. O demônio vem para isso. Satanás, ele se coloca no nosso meio para isso. Então nós precisamos fugir. Quem vence o pecado é quem foge.